Eu adoro essa citação. Porque do outro lado do medo, quando nos curamos, passamos por isso e enfrentamos as partes de nós próprios que não gostamos muito, que tememos, é aí que se torna uma experiência amorosa. É onde podemos sentir amor no nível mais alto. Mas se vivemos com medo, ansiedade e preocupação com o abandono, ou com a sensação de inadequação, ou seja lá o que for, se vivemos nesse sentimento ansioso, vamos atrair a partir de um lugar de ansiedade. Vamos ficar em um relacionamento nesse estado, e isso não vai nos permitir prosperar e fluir energeticamente no amor. A coisa que está faltando para a maioria de nós, essa coisa está impedindo vocês de experimentar a vida mais bela que vocês poderiam ter. É algo que os mantém presos. É algo que os faz sentir-se insuficientes. É algo que continua colocando vocês diante das pessoas erradas e mantendo-os em relacionamentos tóxicos. E a coisa que a maioria de nós estamos perdendo é o amor próprio. E nós daremos aos outros antes de dar a nós mesmos. Cuidaremos melhor de nossos animais de estimação do que de nós mesmos. Damos tudo a todos os outros, e então temos dificuldade em retribuir isso a nós mesmos. E isso simplesmente não vai te preparar adequadamente para um relacionamento duradouro e bem-sucedido. Precisamos aprender a conscientemente mudar isso. Não estou dizendo para parar de ser uma pessoa generosa e parar de pensar nas pessoas. Não é exatamente isso que estou dizendo, mas sim, inclua-se também na conversa de ser uma pessoa generosa. Inclua-se no amor que você dá aos outros. Dê esse amor a você mesmo também. Não seja apenas egoísta, não tenha apenas ego, não pense apenas em você. Dê esse amor a você também. Você merece isso. E se você está disposto a dar esse amor aos outros, mas não está disposto a se dar, como vai atrair e receber amor de outra pessoa? Se nem de você mesmo você pode receber esse amor, será quase impossível, e você vai sabotar o relacionamento repetidas vezes. Não importa o quanto eles tentem te dar, o quanto eles tentem te amar, o quanto eles tentem te apoiar, você rejeitará tudo energeticamente porque não aprendeu a se amar primeiro. Então, isso será uma das chaves em que você precisará se concentrar intensamente se quiser ter relacionamentos prósperos e duradouros. E antes de mergulharmos nessas 7 chaves, quero ler mais uma citação que encontrei na internet. Não tenho certeza de quem disse isso, mas encontrei essa citação que diz: se você quer algo, você tem que se tornar isso primeiro. Se quer amor, ame-se primeiro. Se quer ser valorizado, valorize-se primeiro. Se quer ser cuidado, cuide de si mesmo primeiro. Seja a energia que você deseja atrair. Quero ler isso novamente. Seja a energia que você deseja atrair. Nos relacionamentos, todas as formas de relacionamento, há chaves, ferramentas e insights para encontrar o amor. Hoje quero falar sobre maneiras de fazer o amor durar, o amor pelo seu parceiro, mas talvez ainda mais importante, desenvolver amor por você mesmo. Porque, novamente, se você não aprender as ferramentas para amar a si mesmo, nunca terá um relacionamento íntimo e duradouro com outra pessoa. Então, a chave número 1 é a comunicação. Agora, isso pode não ser um conceito totalmente novo para você, mas quantos de vocês já receberam feedback do parceiro, de um amigo ou de um colega de trabalho dizendo que vocês não são os melhores em se comunicar? Ou talvez vocês nem saibam como receber feedback, porque é um canal de comunicação de mão única e vocês não são bons ouvintes. A comunicação eficaz, de fato, é a base de todo e qualquer relacionamento, mas especificamente na intimidade. E há algo grande, algo muito importante, que a maioria das pessoas não faz para se tornar um grande comunicador. E a comunicação não tem nada a ver com o que você fala. Comunicação tem tudo a ver com como você ouve. E a maioria das pessoas, infelizmente, não tem a habilidade de ouvir. Isso é uma habilidade. É algo em que tenho trabalhado intensivamente durante toda a minha vida. Ainda tenho que trabalhar bastante a escuta. E eu fiz mais de 11 anos de entrevistas, onde gravei mais de 1.500 episódios. Eu entrevistei tantas mentes incríveis no mundo inteiro, e ainda assim preciso aprender a ouvir melhor. Ainda interrompo às vezes. Ainda dou meu palpite quando alguém está falando. Ainda faço essas coisas. Agora, sim, isso é uma conversa natural, tudo. Me sinto abençoado de certa forma porque minha maior adversidade e desafio quando criança era meu medo de falar em público.
Eu não conseguia ficar de pé na frente de uma plateia de 3 ou 4 colegas e falar uma frase sem sentir que todos iriam rir de mim. Não conseguia levantar na frente da classe e ler em voz alta porque eu tinha dislexia e dificuldade para ler. Eu sempre estava preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim baseado no que eu dizia. Então isso foi uma grande insegurança e medo que precisei superar. E isso se tornou um presente incrível para mim porque eu tinha medo disso. Então isso me ensinou como ficar observando, apenas ouvir e prestar muita atenção. O que as pessoas estão dizendo? O que elas não estão dizendo? O que elas estão comunicando com a linguagem corporal, as expressões faciais? O que elas queriam dizer e que deveriam estar dizendo? E quanto mais eu observava isso em diferentes ambientes sociais, da escola primária até o mundo corporativo, entrevistando algumas das pessoas mais influentes do mundo, mais eu vivenciava isso em eventos ao vivo, experiências, todas essas diferentes dinâmicas sociais e lugares que eu ia. Quanto mais eu fazia isso, mais eu percebia que ouvir é a chave. É a chave para a comunicação. E o engraçado é que quando eu estava na casa dos 20 anos, eu de alguma forma conseguia entrar em salas com grandes líderes, líderes de opinião, autores, palestrantes e de alguma forma estar no mesmo ambiente que eles, sempre pensando comigo mesmo. Caramba, tenho 10 a 20 anos a menos que essa pessoa. Não tenho experiência perto do que eles têm. Eles são muito mais inteligentes que eu. Então, tudo o que eu fazia era fazer algumas perguntas, olhar para eles e prestar atenção. Prestar atenção mesmo. Depois, eu faria uma pergunta de acompanhamento, e continuava assim por 10, 20, 30 minutos. Se estávamos num evento, eu basicamente fazia diferentes perguntas por um período de tempo. E no final dessa conversa, a pessoa sempre dizia: "Nossa, você é uma pessoa tão interessante. Esta foi uma ótima conversa." E eu pensei, eu nem disse nada, apenas fiz perguntas. Mas, se você quer se tornar uma das pessoas mais interessantes do ambiente ou em um relacionamento, torne-se a pessoa mais interessada no ambiente ou naquele relacionamento. E isso significa ser interessado e curioso sobre outras pessoas, especialmente na sua relação. Quanto à comunicação, a maioria das pessoas talvez faça isso nos primeiros 6 meses a 1 ano, mas depois elas param de fazer isso, param de ser interessadas e então se perde a comunicação. Esteja sempre disposto a fazer perguntas, esteja disposto a ser vulnerável e a se abrir. Esteja disposto a prestar atenção. Isso é uma das chaves para um amor duradouro, é a comunicação. E comunicação não é apenas falar, é sobre ouvir. Observar e ser curioso. Tivemos vários especialistas em dinâmicas sociais, em comunicação, especialistas em expressões faciais no programa. Então, não deixe de conferir alguns desses episódios que tivemos e que podem te dar ferramentas para aumentar sua comunicação nos relacionamentos. E, novamente, ao verificar como o seu parceiro está se sentindo, perguntando como ele está e realmente ouvindo o que ele diz, isso é muito melhor do que simplesmente falar sobre o seu dia ou reclamar para ele. Então, esteja disposto a ouvir e fazer perguntas. A segunda chave do amor duradouro é a vulnerabilidade. Agora, mulheres, vocês podem estar pensando: sim, eu estive procurando por um homem vulnerável. Eu tenho procurado um homem que se abra, que me mostre suas emoções. E todos os homens que encontro são emocionalmente indisponíveis, fechados e apenas movidos pelo ego. E olha, eu já fui assim, então sei como é, mas eu não tinha um ambiente seguro comigo. É por isso que todos nós temos que trabalhar para que a vulnerabilidade se abra e esteja disponível para nós. Mas mulheres, se vocês querem um homem vulnerável com vocês, precisam primeiro criar um ambiente seguro no qual eles possam se sentir vulneráveis. E o desafio que enfrentei em relacionamentos passados é que eu fui vulnerável. Eu mostrei emoção em termos de tristeza e lágrimas, e fui ridicularizado quando isso aconteceu em relacionamentos anteriores. E vou te dizer, isso não te faz sentir seguro. Isso não te faz querer mostrar suas emoções ou ser vulnerável novamente. Isso te faz querer se fechar. Isso te faz querer dizer, nunca mais vou ser aberto e real e vulnerável com essa pessoa, porque eu não me sinto seguro. E se você quer calar um homem, então não o deixe ser vulnerável. Tire sarro dele. Diga para ele nunca mostrar suas emoções e você terá um homem de um lado só. Esse homem pode ser forte, e ele pode ser resistente, e ele pode realizar as coisas, mas quando você quer alguém para realmente se sentir íntimo e vulnerável com você, você já bloqueou isso em seu relacionamento, e isso vai criar distância em um relacionamento de longo prazo.
Portanto, vulnerabilidade é a chave número 2 para um amor duradouro. Agora, não estou dizendo que todos os dias você precisa ser vulnerável e sentar lá olho no olho, encarando um ao outro e chorando e se lamentando por alguma coisa todo santo dia. Isso não é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é autenticidade. É ser verdadeiro. É expressar como você realmente se sente. Mas a maioria das pessoas não expressa como realmente se sente. Elas acham que tem que atuar um papel. Elas acham que não podem se abrir de verdade, e isso realmente vai te prejudicar. Então, de novo, há muita força que vem ao enfrentar o trabalho interno. Há muita força. Ela vem ao enfrentar os diferentes traumas que você pode ter, sejam eles traumas pequenos ou grandes. Mas esse é o trabalho que você vai precisar fazer para ser vulnerável. E isso me levou muito tempo. Então você também tem que dar um desconto às pessoas, porque os traumas de algumas pessoas são tão profundos que elas não querem enfrentar essas coisas imediatamente. E você não pode forçar alguém a enfrentar essas coisas. Você não pode pressionar alguém a ser vulnerável se eles não estiverem prontos. Então também respire fundo e aceite a pessoa como ela é. Levei 25 anos para realmente começar a me abrir sobre alguns dos maiores traumas que eu tive com abuso sexual, abandono e outros sentimentos e emoções que realmente me afetaram e que eu não estava disposto a falar com as pessoas sobre, até que eu sentisse que era demais e que eu tinha que começar a fazer o trabalho. E foi uma jornada de 10, 11 anos, desde aquele ponto em que eu estive constantemente evoluindo, fazendo o trabalho e crescendo. E ainda tenho muito trabalho pelo qual passar, e isso é normal. Mas, de novo, não force e pressione alguém para ser vulnerável. A doutora Brené Brown, que nós recebemos no programa, uma entrevista incrível que tivemos, é bem conhecida por discutir o poder da vulnerabilidade nos relacionamentos e como isso fomenta a intimidade e aprofunda conexões. E eu amo essa citação de Brené Brown. Vulnerabilidade não é ganhar ou perder. É ter a coragem de se apresentar e ser visto quando não temos controle sobre o resultado. Cara, quando você é vulnerável, e você tem a coragem de se apresentar e estar disponível para os outros sem controlar o que vai acontecer em seguida, como alguém vai responder, como eu vou me sentir, cara, isso exige coragem. E pode parecer uma coisa pequena ou simples, mas isso exige vulnerabilidade emocional. Coragem emocional. Eu posso entrar em campo no futebol, frente a frente com um homem mais forte, bater minha cabeça contra a dele, em velocidade total, derrubá-lo, fazer touchdowns. Podia brigar com qualquer um e me proteger. Posso fazer o que for necessário. Isso é coragem. Não, não era coragem. Pode haver momentos em que eu precise defender e proteger a mim mesmo se houver uma ameaça de vida ou morte. Mas na maioria das vezes é uma ameaça ao ego. É uma ameaça ao nosso ego e nossa imagem que nos faz brigar, confrontar, provocar uma briga com alguém, e isso não nos serve. Estamos confrontados pelo ego. Isso não é coragem. Coragem é realmente superar isso e saber que sou forte e capaz o suficiente para lidar com qualquer situação porque estou me treinando e me desenvolvendo. Mas isso não significa que eu precise usar essa raiva ou agressão para lutar em qualquer situação. Ela diz, não é sobre vencer ou perder, certo? É sobre ter a coragem de se apresentar e ser vulnerável sem conhecer o resultado. O desafio é que você precisa ter certeza de atrair primeiro um parceiro que seja vulnerável com você antes de se comprometer. Conheça a pessoa, saia com ela. Certifique-se de que você pode ser vulnerável nos primeiros meses de namoro antes de se comprometer com ela e casar-se. E só aí perceber, não há vulnerabilidade aqui. Sempre fomos superficiais, porque essa superficialidade não vai te apoiar em prosperar por um relacionamento duradouro. Talvez funcione por 1 ano ou 2, mas eventualmente isso vai se tornar obsoleto. Porque o que está realmente descrevendo de forma tão eloquente é que você teve um medo enorme de rejeição ao falar com garotas, falar em público, perguntar. Portanto, temos um grande medo de rejeição, o que não é surpreendente, porque quando nascemos, temos 2 drivers, encontramos uma conexão, evitamos rejeição.